Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Liguei uma musiquinha hoje aqui pra gente começar. Primeira coisa que eu quero pedir a ajuda de vocês aí, como é que tá o áudio? E ó, eu pedi ali pro pessoal do YouTube comentar a cidade que estão falando e também... Deixa eu baixar esse som agora, vai. Cidade que estão falando e também o segmento de vocês. Eu quero poder direcionar um pouco mais a aula para os segmentos de quem está participando aqui. Tá bom? Gente, final do dia não é fácil, hein? Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão chegando, que bom que vocês estão entrando. É tarde, né? 8 horas é tarde já. Trabalhar o dia todo, ainda aguentar uma aula aqui. Aguenta uma aula não, né? A gente vai falar de negócio, de trabalho, vamos falar de vocês, vamos falar das empresas de vocês. Olha que legal, Palmas, Tocantins, legal, cerimoniais, produção, São Paulo capital, Jales, São Paulo, perto da gente aqui, Jales. São Paulo capital, Poços de Caldas. E aí o pessoal do Insta, da onde vocês são? Betim, Minas Gerais, decoração, Luiz, prazer Luiz, boa noite aí. Obrigado por participar. Jacareí, São Paulo, maravilha. Fortaleza, ô Priscila, Fortaleza, seja bem-vinda. Tá calor aí? Hã? Bom, pessoal, para quem não sabe, eu sou aqui de Sorocaba, interior de São Paulo, tá? Eu fico aqui em Sorocaba. Qualquer dia que vocês passarem aqui por Sorocaba, estão convidados para tomar um café comigo aqui. É pertinho de São Paulo, capital. Suzano, legal. Alfenas, Minas... Show, show. Deu pra ver aqui um pouco já das cidades, deu pra ver um pouco do Joinville. Caramba, Brasil inteiro, hein? Eu olho pra lá porque o meu computador que tem os comentários do YouTube, ele fica desse lado aqui. Então eu preciso, às vezes, dar uma olhadinha de lado para dar uma coladinha aqui nos comentários. Pessoal, vamos lá, vamos começar. Arapongas, Paraná, Jaú. Ó, 2 pessoas de Jaú, Andréia. Acho que foi com a Andréia que eu falei hoje, inclusive. Pessoal, ontem foi muito produtiva a aula, a primeira aula. É uma aula de impacto, né? Caraguatatuba. É uma aula de impacto, né? Ontem, inclusive, quem não assistiu, eu vou disponibilizar ela mais um dia, tá? Me pediram, algumas pessoas me mandaram um inbox para tentar acompanhar a aula de hoje ao vivo e depois assistir a aula 1. Eu vou manter mais um dia ao vivo, tá? Ela gravada. E a ideia de não manter ela gravada, pessoal, é só para não acumular mesmo, tá? Eu quero que vocês tenham um pouco do comprometimento de assistir a primeira e a segunda e a terceira na sequência, porque vai fazer total sentido para vocês. No final, vocês vão entender o quanto vai ser importante vocês terem acompanhado as 7 aulas. E para mim não vai fazer sentido se vocês não conseguirem essa sequência, entendeu? E é por isso que eu queria maratona, na verdade, é por isso que ela tem 7 aulas, tá? Ó, vamos começar? Vamos começar? Maceió, caramba, gente, Osasco, Brasil todo, hein? Boa Vista, Roraima, Jorge, boa noite, pessoal, boa noite, Marlene, boa noite, pessoal. Bom, de novo, né, boa noite, o pessoal vai chegando, eu vou falando. Pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir um favor para vocês. Eu sei que não é... Eu particularmente não gosto muito, mas eu preciso usar um pouco os mecanismos para vocês me ajudarem também. Dispara, se possível... Curte um pouco, curte o nosso vídeo no YouTube, curte aqui, dá o coraçãozinho no Insta, faz um favor para mim, dispara para alguns parceiros de vocês, alguns fornecedores de casamento essa live, para que eles possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E eu acho que hoje, não tenho certeza, hoje é uma das aulas, ontem foi uma aula de panorama do mercado, e hoje é uma aula de definição de público-alvo. E olha... É uma preparação única para quem quer discutir marketing, pessoal. Uma das maiores dores, e olha, ontem eu acho que eu devo ter recebido por volta de 100 a 110 comentários, perguntas, pessoas me questionando por e-mail, pelo Instagram. E eu vou resumir para vocês uma das maiores dores que eu tenho visto vocês, fornecedores de casamento, terem no mercado hoje em dia. E o processo marketing e vendas é uma das principais dores que vocês estão enfrentando hoje. Quando eu falo vocês, eu quero incluir todo mundo no mesmo local, tá?
Eu sei que para alguns pode ser menos, para outros um pouco mais, mas em tese, lidar bem com os mecanismos digitais e lidar bem com vendas tem sido uma das maiores dores do mercado. Obrigado por estarem compartilhando, pessoal. Já consegui sentir na pele aqui os corações, curtidas e os compartilhamentos. Muito obrigado, viu? Gratidão para vocês aí. Pessoal, então vamos lá. Ontem, em especial, eu fiz o processo de passar para vocês as informações básicas do mercado. E de básico, na verdade, não tem nada, né? Vocês perceberam que o mercado está com mais de 1 milhão de casamentos por ano, vai existir uma concentração muito maior de casamentos para 2021. Vocês que estão trabalhando, vocês que vão permanecer no mercado de casamentos em 2021, vocês vão entrar com muito trabalho pela frente. Infelizmente, vão ficar alguns fornecedores pelo meio do caminho. E é aí também que, inclusive, alguns de vocês que permanecerem no mercado vão aproveitar uma boa leva do mercado, tá? Então, ontem foi um panorama. A gente vai entrar na discussão sobre as maiores dores de vocês, que é o marketing. E hoje, a definição da noiva ideal é uma das aulas, inclusive, que eu particularmente, é uma das mais complexas até de explicar às vezes, porque parece muito simples para todos vocês. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar de público-alvo, quem estudou, ou nem precisou estudar tanto, mas quem já presenciou alguns conteúdos de marketing, a palavra público-alvo nunca foi tão complexa, né? A palavra público-alvo aparece muito nesse processo. E eu quero passar para vocês, de fato, a importância de vocês terem muito bem definido isso. Gente, sabe quando você analisa, você está fazendo uma postagem no Instagram, você está há algum tempo já produzindo conteúdo no Instagram, aí você pega e fala assim, ó, Fernando, o que será que acontece? Eu não consigo ter resultado no Instagram, minhas postagens não têm curtida, ou minhas postagens não chegam na onde eu precisaria que ela chegasse, as noivas que vêm através da rede social são noivas que não são qualificadas, e essa aula de hoje, ela tem o poder de mostrar para vocês onde vocês podem estar errando, e se vocês estiverem acertando, ela tem condição de potencializar e muito a atração do marketing que vocês vão utilizar. E olha, definição de noiva ideal não significa definição de noiva perfeita. Pelo contrário, nós estamos trabalhando aqui com tese de marketing digital, e o marketing digital a gente constrói a noiva ideal para o teu negócio. E a noiva ideal para o teu negócio, geralmente não, na maioria das vezes vai ser, de fato, aquela noiva que tem valor para te pagar, valor para te contratar. Na verdade, valor, quando eu falo valor, ela te dá importância, ela quer realmente, de fato, conhecer um pouco mais do teu negócio, tua empresa. Ela tem sim uma condição, um perfil financeiro que ela consegue bancar o seu valor, o seu preço. E isso para mim é uma noiva ideal. E ela se adapta muito bem ao teu produto, ao teu nicho. Então, é com base nisso que essa aula de hoje ela vai ser uma das mais importantes para o processo daqui para frente continuar da forma correta. Porque se a gente não analisa de fato os pontos principais para vocês definirem a noiva ideal de vocês, em algum momento o marketing de vocês pode se perder. E a ideia aqui hoje é que a gente discuta na prática como é que vocês vão conseguir desenvolver essa estratégia de literalmente descobrir quais são as noivas ideais para vocês e como é que isso impacta diretamente nas vendas. Como é que isso impacta diretamente no processo de captação de noivas através do marketing digital. E ó, para ser mais claro, se você não tem ideia do que eu estou falando, para de publicar agora na rede social, para de publicar agora no Instagram, porque provavelmente o conteúdo que você está publicando, ele está sem norte nenhum. E quando você faz uma publicação, quando você faz uma produção de conteúdos na sua rede social sem muito balizar o público-alvo, você acaba atrapalhando o processo de atrair a noiva certa. Olha que maluco isso. Quando você faz a coisa errada, quando você faz a produção de conteúdo errado, sem alinhar muito bem o seu público-alvo, você acaba atrapalhando a etapa de conquistar, de atrair a noiva correta. E esse é um dos principais mecanismos que travam suas vendas. Combinado? Bom, 10 minutinhos iniciais, dei uma introdução básica do que a gente vai ver hoje. Na verdade, a gente vai se aprofundar e muito. Eu vou dar muitos exemplos sobre os segmentos de vocês. Eu vou continuar passando para vocês a minha visão. Afinal de contas, quem assistiu ontem a live sabe de alguns números meus, mas eu vou repetir aqui 2 números sempre. Eu visitei mais de 1.000 fornecedores de casamento ao longo dos últimos 10 anos.
Eu já entrei dentro de empresas iguais às de vocês nos últimos 10 anos e foram mais de 1.000 experiências que eu tive. Então, com base nisso, eu posso garantir para vocês que as estratégias que têm que ser criadas para que você tenha sucesso, elas estão compiladas nessas 7 aulas. E a de hoje, ela tem uma importância muito, muito, muito grande, tá? Já vou transacionar aqui essa tecnologia de apresentações. Bora lá. Todo mundo certo? Todo mundo preparado? Pessoal, papel e caneta, hein? Se possível, papel e caneta. Vocês estão no grupo do WhatsApp? Eu acredito que sim, né? Eu estou compartilhando no grupo do WhatsApp e também no Telegram os PDFs das aulas. E a aula de hoje, o PDF, ele tá muito legal. Vocês não precisam printar a tela, nada não. Deixa que eu vou mandar para vocês. E esses PDFs, se vocês juntarem eles, são 7 PDFs, tá? São 7 arquivos que minha equipe de marketing, inclusive o Rafa que tá fazendo, eu não sei se ele acompanha a live às vezes, ele tá fazendo um trabalho brilhante, tá lindo o PDF. E vocês guardando isso, pessoal, se alguém quiser depois imprimir, acho que não precisa, né? A gente tá falando tanto de digital, vamos manter no computador aí ou no celular. Mas esse conteúdo aqui, depois, ele vai poder ser um histórico para vocês trabalharem de fato o dia a dia de vocês. Então, na semana que vem, quando não tiver mais maratona, vocês vão poder voltar para cá, dar uma analisada. Vocês sabem os 7 temas. Então, vamos lá. Hoje é o dia de definir os noivos ideais para vocês. E até onde você iria para gerar audiência? E essa é uma pergunta importante. O quanto vocês estão comprometidos, para que vocês realmente tenham a audiência que vocês tanto querem. Como é que vocês fazem para construir essa audiência? E a primeira pergunta é, até onde você iria para gerar essa audiência? Então, primeiro ponto aqui é comprometimento, pessoal. Se tem uma coisa que de fato não é simples, é essa atividade de captar noivas através do marketing digital. Ela é até fácil, porém, ela precisa de engajamento, ela precisa de comprometimento, ela precisa de frequência. Então, vamos lá. Definindo seus noivos ideais. Pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês entrem comigo e eu começo sempre falando, e essas próximas 6 aulas que eu vou entregar, sempre vai ter esse slide, que é por quem que essa aula deve ser assistida. Com base na minha experiência e no tanto de fornecedores de casamento que eu converso no dia a dia, eu elenquei alguns tópicos que essas pessoas que eu converso no dia a dia, elas me respondem as maiores dificuldades dela, o que elas não fazem de atitude correta, o que elas têm feito, na verdade, em alguns momentos, até de atitude errada. E aqui eu trouxe para vocês. Bom, essa aula aqui, ela é completamente focada nas pessoas que não conseguem atrair a noiva com o perfil desejado. Então, se você é aquele fornecedor que tem umas noivas que entram em contato com você através do marketing digital, através das suas redes sociais, e essa noiva não tem o perfil do seu negócio, essa aula aqui é para você de verdade. Essa aula é perfeita para você. Se você se sente nesse mundo onde as noivas que chegam até você, elas não têm o teu perfil, essa aula foi feita para você. O segundo ponto é, se você não sabe o que é e nem de fato como definir o teu público-alvo, porque tem uma metodologia, pessoal, essa aula também é para você. Definir público-alvo, e a gente vai falar um pouco de persona também, você precisa entender 2 pontos. Os dados da pessoa ideal que você imagina, idade, sexo, enfim, e o outro comportamental. Como é que essa pessoa é? Quais são os grandes anseios, as aspirações, as dores da noiva que você busca? Então, a definição do público-alvo, se você não tem isso, essa aula foi feita para você. Se você precisa de ajuda para entender o perfil dos noivos que você tem ou atraído, ou fechado o contrato, ou não está fechando o contrato, essa aula também vai te dar um norte, ela vai abrir a tua mente para você poder analisar de fato como o perfil dos noivos impactam diretamente no teu marketing, nas suas vendas. E não sabe se sua comunicação está correta. O grande lance aqui, pessoal, e aqui para mim é um ponto de partida que não pode começar da forma errada. Se vocês estão a fim de entrar de fato para o mundo do marketing digital ou para o mundo do marketing, se vocês estão a fim de estruturar a empresa de vocês para aumentar as vendas, captar mais clientes, efetuar vendas com mais qualidade, é importante que a comunicação de vocês esteja alinhada com o público-alvo.
Mas, Fernando, eu trabalho com noiva, eu só publico o conteúdo que as noivas gostam, eu só publico o conteúdo que tem a ver com noiva, é vestido de noiva, é docinho, é buffet. Gente, vamos deixar claro aqui nos próximos slides que quando você define público-alvo, noiva é o nicho mais generalizado do mundo. Vocês têm subnichos dentro do setor de casamentos, todos vocês trabalham com noivas, todos vocês têm produtos e serviços focados em casamento, em noivos. Só que dentro do mundo das noivas, dentro de 1000 noivas, dentro de 1 milhão de noivas, existem vários perfis de noivas. E se vocês têm interesse em ter um perfil específico de noivas, vocês precisam estruturar e alinhar a comunicação de vocês com esse público-alvo. E sem construir esse público, você acaba não tendo um direcionamento da sua comunicação. Sabe o que acontece? Vem qualquer tipo de cliente. Tá bom? Então vamos lá. Lembrando que as próximas aulas, lembrando sempre vocês que isso aqui é uma base, porque nas próximas aulas a gente vai discutir muito a fundo a criação de audiência, a criação de público dentro da rede social, a atração, a captação de noivos através da rede social, através do marketing digital. E obviamente as últimas 2 aulas, elas são focadas diretamente ligadas à venda. Então, nós estamos construindo uma base e nas últimas aulas a gente vai concluir essa estrutura fechando contratos. Então, hoje é definição de público-alvo. Vamos lá. Primeiras 2 perguntas. Pessoal, comentem para mim, por favor, aqui, quem tem dificuldade, até porque isso aqui depois para mim vai me ajudar, inclusive, para construir as próximas aulas, mas vocês têm dificuldades em captar a noiva ou o noivo que realmente com um perfil que vocês gostariam? Vou dar um exemplo. Fernando, meu produto custa 10 mil reais, mas as noivas que vêm até mim, elas não têm dinheiro nem para pagar 6 mil reais, 7 mil reais, 5 mil reais, sei lá. Fernando, as noivas que chegam para mim, vocês têm essa dificuldade? Vocês conseguem enxergar esse ponto de dor que eu estou falando aqui dos fornecedores? E vocês se incluem nesse mundo de fornecedor que não está conseguindo captar a noiva ideal? Vamos falar essa frase, tá? Inclusive a hashtag de hoje vai ser noiva ideal. Legal, legal. Tem, né? Beleza. Então vamos lá. Quem são noivos ideais? E olha só, o primeiro ponto aqui uma vez que vocês fizeram essa pergunta, quem são os noivos ideais para vocês? A minha resposta, de forma generalista aqui, a minha resposta vai ser, os noivos ideais para vocês aqueles que precisam do seu produto ou do seu serviço. E não é todo noivo. E quando eu falo isso para vocês, o que significa? Que quando vocês têm a definição de quem é o noivo ideal para vocês, e eu respondo por vocês, o noivo ideal para vocês são os noivos que precisam do seu produto e do seu serviço. O problema é como é que esses noivos descobrem que você existe. Esse é o grande lance. O público ideal, a noiva ideal, gente, ela tá ali no mercado. Ela tá na rua, ela tá no shopping, ela tá na sua cidade, ela tá na sua região. Ela com certeza existe. E ela precisa contratar você. Vocês sabiam disso, né? Uma noiva, ela tem obrigação de fazer uma jornada de compra de contratações por 1 ano, 2 anos. Nos dias de hoje, talvez demore até uns 3 anos essa jornada das noivas que vão casar em 2022, por exemplo. Mas vocês entendem que essas noivas, elas existem e elas são obrigadas a contratar? Então, quem são os noivos ideais para vocês? Os noivos ideais são aqueles que precisam do seu produto, precisam do seu serviço e com uma estrutura, com uma embalagem, com uma roupagem do marketing de vocês sendo bem construída, eles vão se posicionar para pagar aquilo que vocês querem. Ponto final. Então, isso para mim é o noivo ideal. A segunda pergunta que eu faço para vocês, inclusive, isso aqui vai ser uma arma, inclusive muito grande, para vocês construírem uma estrutura, uma campanha de marketing, não só digital, mas uma campanha de posicionamento da comunicação de vocês, para que vocês tenham assertividade na hora de atrair a noiva correta. Quais são as principais fontes de dor dos seus clientes? E aqui vai já um comentário. 80%, e ó um dado importante para vocês aqui, ó. Hoje não é aula de vendas, mas eu preciso trazer sempre dados de vendas para que vocês tenham a consciência do que de fato importa na hora de construir público-alvo e marketing. 80% da população do mundo,
É um dado, inclusive, internacional esse. 80% da população do mundo que compra alguma coisa, 80% da tomada de decisão dessas pessoas é em função de suprir uma necessidade, de resolver um problema, de solucionar uma dor. Então, as pessoas compram para sanar alguma coisa que elas estão com algum problema ou alguma dor. E quando eu falo problema, não necessariamente é um problema. Uma noiva não está com problema, em tese, literalmente. Mas uma noiva, quando ela precisa contratar 10 fornecedores, ela pode ter algumas dores. As dores, por exemplo, de não ter a verba necessária para fazer o casamento dos sonhos. A dor, por exemplo, de ter que diminuir o número de convidados para que ela consiga, de fato, fazer o casamento que ela gostaria de ter, gastando nos fornecedores que ela gostaria de gastar. Então, algumas dores na contratação dos seus segmentos, algumas dores vocês precisam detectar. Sabe por quê? Uma vez que vocês detectaram as dores das noivas que vocês têm atendido, uma vez que vocês começaram a perguntar para os noivos o quanto eles estão, por exemplo, passando por estresse, ou quais são os mecanismos que eles têm utilizado para tomar a decisão de fechar ou não fechar um contrato, o que eles estão respondendo para vocês, isso entrega para vocês uma arma que é entender aquilo que eles estão passando. E quando você entende um pouco das dores dos seus clientes, quando você entende um pouco das dores das suas noivas, você acaba construindo dentro da sua empresa e dentro do processo do marketing possibilidades de se comunicar com ela, de criar empatia com as dores que os noivos estão sofrendo, para que você possa atrair eles da forma correta. Vocês concordam que em algum momento não adianta você ficar fazendo propaganda do quanto você é bom? Concordam que em algum momento não adianta você ficar fazendo uma propaganda? E a palavra propaganda, ela vem caindo por terra nos últimos anos, né? A função da propaganda com as redes sociais, ela mudou muito. Hoje tem se falado muito em criar experiência, em gerar conteúdo, em gerar valor, na reciprocidade, né? As pessoas não querem mais as pessoas não querem mais consumir propaganda, as pessoas não querem mais consumir produtos e serviços, elas querem criar relacionamento, elas querem criar uma relação com a empresa, com a marca, e aí elas querem ganhar algumas coisas em troca e depois consumirem algo. Então, quando eu falo isso para vocês, isso aqui é um alimento para geração de conteúdo dentro da empresa de vocês. Quando você detecta uma dor, você começa a partir disso coordenar o teu marketing para produzir conteúdos gratuitos. Você vai para a tua rede social, você vai fazer uma postagem, você vai fazer um vídeo e você vai explicar na sua rede social, na sua comunicação, quais são as dores que você soluciona dos noivos. O que você tem visto no mercado que pode ajudar as noivas mesmo que de forma gratuita. E esse é o ponto, para mim, um dos pontos mais importantes da aula inteira de hoje. É o quanto você precisa alinhar quem são os noivos ideais da sua empresa e quais são as dores que esse público está sofrendo hoje em dia. Quais são de fato as necessidades desse mercado? Quais são de fato as aspirações que as noivas têm no momento que ela vai contratar o teu produto ou o teu serviço? E aqui eu quero dividir, pessoal, esse início para mim, ele é importante porque de fato vocês precisam entender a lógica, um pouco que técnica pelo menos, mas a lógica de como construir um público-alvo, tá? E como construir essa noiva ideal. E o quanto isso vai ser relevante e importante na hora de vocês caminharem para a construção e criação do marketing de vocês. Fernando, tô achando que não é necessário fazer isso, não preciso disso, é simples. É nesse momento que as empresas mais falham e captam o noivo do jeito errado. Era para estar captando 10, 15, 20 noivas por semana, tá captando só 2, 3, porque você não consegue engajar teu conteúdo com o público ideal. Você não consegue analisar de fato quem é a noiva que te interessa. Primeiro passo, eu trouxe 2 pontos, são 2 palavras que vocês já precisam se ambientar, tá, pessoal? E eu sugiro, inclusive, que se vocês têm dificuldade com alguma nomenclatura, vão para o Google, vão para o YouTube e pesquisem mais sobre esse conteúdo. Público-alvo e persona. Parece a mesma coisa, mas não é. Se vocês sabem o que significa, maravilhoso. Se vocês não sabem, eu vou explicar agora. De uma forma bem simples,
Eu vou sempre tentar não ser técnico. A minha intenção aqui é trazer para vocês a prática, para vocês aplicarem aí amanhã mesmo na empresa de vocês. E isso aqui, se vocês sentarem amanhã cedo na empresa de vocês, vocês conseguem definir isso e ter muito mais clareza do que eu estou falando. Público-alvo tá aqui no PDF, vocês vão receber esse conteúdo, eu não vou ler ele inteiro. Público-alvo, para ficar bem claro para vocês, público-alvo é dado demográfico. Público-alvo tem a ver com quantos anos tem a sua noiva. Se é homem ou mulher, é óbvio. Se é homem ou se é mulher. Poder aquisitivo, classe socioeconômica. Minha noiva é classe A, B+, antigamente tinha B+, B-, C+, C-. Enfim, você precisa definir alguns detalhes demográficos, localização, de qual região a sua noiva é. Se você, por exemplo, eu vi algumas pessoas de São Paulo capital aqui, eu sei, por exemplo, que os fornecedores de São Paulo capital, eles tendem a conseguir atender uma região muito maior do que simplesmente São Paulo capital. Ou se você é do interior, por exemplo, eu conheço algumas bandas que viajam o Brasil inteiro, inclusive são parceiros meus. Então, a definição de onde, sexo, idade, formação educacional, poder aquisitivo e classe social. Pessoal, isso é o público-alvo. Fernando, eu sei qual é o meu público-alvo. Sabe? Você já colocou no papel todos esses dados? E você já foi para o mercado e entendeu as últimas 50 noivas que você atendeu? Os últimos 50 noivos que você atendeu? Você tem a informação que eu estou comentando aqui agora sobre o público-alvo? Você tem a definição de fato de qual é o público-alvo do teu negócio? Eu não sei se vocês concordam, tá, gente? Eu não sei o quanto vocês estão entendendo a importância desses dados, mas como é que você consegue criar uma arte, como é que você consegue alimentar uma rede social sem de fato ter uma clareza, até por escrito, esses dois pontos, esses dois detalhes sobre o público-alvo de vocês? Então precisa ter isso. O segundo ponto é persona. Alguém comentou aqui, persona é cliente. Não necessariamente, não consigo ler o nome, Ateliê BK Matos. Não necessariamente, persona, não estamos falando de cliente aqui agora, a gente está falando só de uma... Vamos pensar que a gente está colocando um uniforme em cima das noivas, tá? Um tem a ver com dados demográficos e o outro é dado comportamental. Na verdade não é cliente, a persona é um ser humano. Você personifica o teu cliente ideal. E isso aqui, gente, é um exercício muito importante para o processo de vocês. Muito importante mesmo. Vou dar um exemplo. Eu conheço alguns fornecedores de casamento que eles falavam para mim assim, Fernando, é impressionante como quando eu casei, sei lá, uma médica foi minha cliente, veio uma avalanche de médicas para serem minhas clientes. Eu fiz, sei lá, 20 casamentos de médico nos últimos 12 meses. Tô dando um exemplo para vocês, é um histórico. Esse cara em especial, ele pode falar a persona dele. Concordam que, de um lado, você tem os detalhes em números, em dados. Do outro lado são comportamentos. São características pessoais. Inclusive, o exercício para você criar a persona, a personificação, você dá nome. Dá um nome fictício. É mais ou menos como se você fosse criar uma novela da tua empresa, e você fosse construir um personagem. E esse personagem, ele é a sua noiva ideal. Gente, olha o quanto isso é rico no momento em que vocês têm isso definido, o quanto isso é rico para quem vai desenvolver o marketing para vocês, se não forem vocês mesmas. Volto no exemplo da médica. Uma vez que eu falei, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou construir com vocês um exemplo de uma persona. Eu vou abrir uma loja de vestido de noiva, um ateliê, eu vou fazer sob medida. Minha noiva ideal vai se chamar... sei lá, Luciana, ela vai ser médica, a Luciana é médica, ela tem 29 anos, a Luciana é uma mulher já extrovertida, ela é muito dedicada ao trabalho, ela é caseira, ela gosta da Netflix, ela tem um estilo de vida ligado um pouco ao esporte, ela tem interesse em coisas de luxo, e vou falando. Obviamente, essa novela, ela tem que ter o retrato do negócio de vocês. Quem é a noiva ideal para vocês? Vocês podem falar o contrário. Minha noiva não é médica, minha noiva é funcionária pública, minha noiva é uma empreendedora, minha noiva é
qualquer profissão que vocês queiram. E vocês vão construindo, vocês vão personificando essa noiva. Qual é, no final desse exercício, quando vocês constroem esses dois detalhes, quando vocês constroem essa pessoa com idade, com comportamento, com detalhes, com objetivos, e vocês de fato aplicam esse exercício para o produto e para o serviço de vocês, isso é o balizador de todo o marketing que vocês vão trabalhar. Toda a construção, toda a criação de público-alvo e persona, eles embasam toda a criação de conteúdo e marketing que vocês vão trabalhar nos próximos anos. Uma vez que você não tem isso, você trabalha meio que na sorte, é o marketing da esperança. Alguns especialistas até falam esse nome, marketing da esperança, porque você não sabe o que está fazendo. Você não está criando uma campanha para um nicho específico. Você não está criando uma propaganda para um público específico. Ou seja, você tem que dar a sorte de atrair a noiva correta. Uma vez que você tem isso construído, olha que legal. Você aplica isso na prática. Você começa a desenvolver conteúdos, você começa a construir estratégias fundamentadas nessa definição de público-alvo. Você pode até errar, mas você ajusta o processo. Isso aqui é um GPS. Fernando, descobri que minha noiva não é médica nada, descobri que minha noiva não é tão rica assim, ou é mais simples, ou o inverso. Descobri que eu achei que minha noiva fosse ter menos dinheiro, mas no fundo eu acabei captando noivas que podem ter poder aquisitivo maior. O meu produto se encaixa nisso. Por quê? Porque quando você define uma primeira persona, você ataca exatamente essa pessoa dentro da rede social. Você constrói um conteúdo baseado naquela pessoa, para aquela pessoa ver, para aquela pessoa se identificar. Se você personifica o seu noivo ideal, a sua noiva ideal, você vai conseguir fazer com que as pessoas no mercado, elas consigam se identificar com a comunicação de vocês. Vocês percebem a diferença de vocês terem isso bem definido? E nós não vamos falar aqui agora, nesse momento especial, nesse slide especial, nós nem vamos falar de criação publicitária. Eu não vou falar com vocês de o que deve ou não deve conter no seu post, se vai ter uma frase ou não vai ter uma frase. O lance é, uma vez que você tem definido persona e público-alvo, nós vamos agora caminhar para como é que você coloca isso na prática dentro do negócio de vocês. Como é que o marketing vai trabalhar em função disso, porque você vai voltar a todo momento disso. Jeff Walker, Marketing da Esperança. É isso aí, Rony, maravilha. Eu vou falar para vocês um negócio. Inclusive, eu preciso falar para vocês, eu falei isso ontem, quem participou ontem vai entender isso agora. Eu tenho, na aula número 4, se eu não me engano, eu tenho um slide que ele tem 100 possibilidades de geração de conteúdo para vocês executarem. Eu vou dar um exemplo só, tá? Um exemplo só. Uma possibilidade para vocês gerarem conteúdo para rede social. E vocês vão perceber como é que eu vou voltar para público-alvo e persona. Quando vocês vão construir o conteúdo para vocês atraírem pessoas através do marketing digital, porque qual que é a função, vamos sempre voltar um pouco aqui na essência. Qual que é a essência do que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou passando para vocês informações sobre marketing digital e vendas para que vocês consigam entrar em 2021, primeiro, se adaptando aos mecanismos digitais. Vocês vão de fato começar a entender o quanto essa ferramenta aqui, ela pode escalar as vendas de vocês, certo? Esse é o nosso princípio. Todo mundo que está aqui não está aqui para brincar. Eu também não estou. Está todo mundo aqui focado com a intenção, inclusive os feedbacks que eu recebi, eles comprovam o que eu estou falando aqui. Está todo mundo aqui focado em uma única coisa. Fernando, eu quero entrar 2021 vendendo mais. Eu não estou aqui porque eu quero simplesmente ficar mais bonitinho na rede social, não. Eu quero converter venda. Se você quer converter venda, na prática, o que você tem que fazer? Produzir conteúdo. O princípio da rede social, o princípio do marketing digital, ele não está em fazer propaganda digital. Você não tem uma estratégia pautada, não existe. Você não vai conseguir encontrar hoje no mercado alguém que dê certo fazendo propaganda no Instagram. Ninguém vai conseguir fazer propaganda no Facebook e ter resultado em vendas. Ninguém vai conseguir fazer propaganda no Instagram e ter uma audiência engajada. Quem é a pessoa que gosta de propaganda? Não existe.
Eu estou antecipando até algumas aulas, tá? Porque a propaganda em si, a venda, vai ficar para as próximas ainda. Vocês precisam acompanhar esse processo para entender. Mas eu quero só dar um exemplo. Lá na aula do marketing, lá na aula da venda, em algum momento vai falar assim, eu vou falar para vocês assim, ó, gente, na prática, vocês precisam produzir conteúdo todos os dias. E sabe qual que é o conteúdo que engaja? Sabe qual que é o conteúdo que você vai todo dia publicar? Você vai falar assim para mim, Fernando, e alguém comentou aqui, o Rony comentou do Jeff Walker. Inclusive, ele é um dos inventores da fórmula de lançamento, para quem conhece. A geração de conteúdo é o segredo do marketing digital. O relacionamento, a produção de conteúdo, gerar conteúdos diários, seja foto, seja post, seja vídeo, seja stories, não interessa. A habilidade, a frequência com que você publica diariamente conteúdo na rede social faz com que você ganhe engajamento. Mas o que você deve publicar? E aqui é o ponto de vista. Nós estamos ainda travados em público-alvo e persona. O que você tem que publicar na rede social para ter resultado? Você tem que publicar um conteúdo que fale diretamente com as noivas, com a persona que você criou. E nesse momento, eu falo para vocês, qual é o primeiro item, primeiro ponto. Quais são as dores das noivas quando elas vão contratar vocês? Se vocês não sabem, a minha sugestão a partir de agora, se vocês conseguirem atender noiva essa semana, pergunte para elas isso. Escutem delas o que elas estão passando. Elas estão com insegurança? Elas estão com realmente a parte financeira mais abalada? E eu vou falar de segmentos específicos. Quando uma noiva vai contratar um buffet, tem buffet aqui? Tem empresas de buffet aqui? Quando uma noiva vai contratar um buffet para o casamento dela, quais são as principais preocupações que uma noiva tem na hora de contratar um buffet? Qualidade da comida? Querem dar ideias para mim? Quem for de buffet pode me falar, inclusive. Quem for de outros segmentos também pode me falar. Mas quais são as principais preocupações de uma noiva na hora de contratar um buffet? Se a comida vai estar quente? Se a cerveja vai estar gelada? Eu já escutei muito isso, né? O casamento gastou milhões com decoração, com banda, mas se a cerveja do casamento estiver quente, pensa nos convidados reclamando. Quais são as principais preocupações que uma noiva tem na hora que ela senta na mesa para contratar um buffet? Eu tô chutando, tá? Preço. Eu vou falar para você o seguinte, objeções universais. Objeções universais. Tome muito cuidado com isso. Preço é uma objeção para qualquer empresa do mundo. Se eu perguntar para 1 milhão de empresários, se eu perguntar para 1 milhão de empresas e não der um norte para eles com relação à objeção, preço é uma objeção universal. Descarta isso. Preço não é problema. Preço não é dor. Tira isso. Eu vou explicar para vocês com calma isso na hora do marketing. E principalmente na aula número 5, marketing de diferenciação. Tira preço. A preocupação dela até pode ser o financeiro, não tem problema, mas nesse momento, tenta, porque concordam que todo mundo vai ter preço? E aqui a gente está construindo persona e público-alvo para criação de conteúdo. Se todo mundo colocar preço no processo, vai todo mundo para a rede social falar, eu tenho uma promoção para você, noiva. Se você aceitar a objeção do preço, você vai acabar aceitando o ato de entregar o desconto para ela. Quando você entende, vou voltar de novo, no marketing de diferenciação, eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer para que vocês não precisem mais sofrer na hora de uma objeção de preço. Mas aqui vamos falar de dificuldade. Então, vamos falar de... pode ser aqui, qualidade da comida, beleza. Se a comida está gelada ou não. Olha a primeira ideia para produção de conteúdo. Estou fazendo com vocês aqui. Olha um conteúdo que eu colocaria numa segunda-feira. Uma postagem de uma foto de um casamento e uma frase simples assim. Quer entender como é que você... quer entender como é que você não tem a história da cerveja quente, por exemplo? Quer descobrir um método infalível para você não ter cerveja quente no seu casamento? Exemplo horrível, pelo amor de Deus. Vamos para um próximo. Com relação à comida quente. Não deixe que o teu casamento tenha uma comida sem a temperatura ideal.
Você percebe que uma vez que você faz o exercício de descobrir quais são as dores dos noivos, você começa a produzir conteúdos para se engajar com eles? Se você consegue descobrir a dor dos noivos que te interessam, você produz conteúdo para esses noivos. Uma vez que você produz conteúdo para esses noivos, eles vão engajar na tua comunicação. Você percebe a diferença de fazer uma propaganda falando eu sou o melhor buffet do mundo, para uma postagem falando eu quero te ajudar, noivo. Eu vou te dar 2 dicas para você não passar por esse desespero dentro do teu casamento. Acabar a comida. Noivos, como é que vocês fazem para ter garantia que não vai acabar a comida no casamento? Eu tô chutando, pessoal, porque eu realmente não sei muito sobre o setor de buffets. Alguém me pediu aqui um exemplo de convites. Eu acho, olha, a minha sugestão é que vocês me deem algumas dores e com base nas dores a gente consegue projetar algumas soluções. Mas alguém me falou de convite aqui. Eu tenho a sensação que os noivos têm uma dificuldade tremenda de escolher convites em meio a tantas opções que existem no mercado. Eu, dentro dos meus eventos, quando alguns fornecedores de convite iam fazer um stand, eles levavam, juro mesmo, centenas de opções de papéis, centenas de opções de pedraria. Em algum momento, uma das dores que eu acredito, talvez ser do setor de convites, é tomar decisão em meio a tantas opções que os convites têm. Então, noiva, uma dica rápida para você escolher um convite do seu casamento. Escolha a cor, comece com a cor, depois pela gramatura do papel. E em algum momento você tem um convite definido em 5 dias. Concordam comigo ou não? Se vocês conseguem descobrir as dores, exemplo de banda. Eu dei um exemplo de banda ontem. Eu tenho certeza quase que absoluta que o maior medo dos noivos com relação à banda é o quanto de fato vocês têm capacidade de animar uma pista de dança. O medo deles é, será que essa banda vai realmente animar minha pista de dança? Ou, Andréia que perguntou de banda. Andréia, uma das coisas que eu também acredito para a banda é o tempo no palco. Quantas horas a banda fica no palco? E algumas noivas, eu já escutei, por exemplo, que elas reclamam de a banda só vai tocar 2 horas, depois eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Ou ser um diferencial dentre as bandas, tocar mais de 2, 3 horas, por exemplo. Então, olha o conteúdo que você pode produzir. Por que uma banda precisa ficar X horas em cima de um palco? E aí você fundamenta essa dor baseado na solução. Porque, de fato, se você entregar uma solução para essa dor, você fala dela com muito mais propriedade. Vocês percebem o processo? E o processo é de verdade esse. Vocês descobrem a dor, vocês detectam a dor perante os noivos de vocês, vocês vão listando isso, gente. Vocês vão guardando isso. E quando que vocês fazem isso? Como é que vocês detectam as dores? Quando vocês começam a construir público-alvo e persona. Tá? A gente pode ficar a aula inteira falando de dor, mas a hora certa de construir conteúdo com base em dor é depois. A Manuela dando a prova aqui, ó. Meus últimos 3 vídeos foram sobre as dores. Todos tiveram muito engajamento. Gente, não fui eu que descobri esse segredo da humanidade, tá? Não foi o Fernando que desenvolveu a técnica da produção de conteúdo e de engajamento. Isso, na prática, é o que está funcionando para todos os grandes influenciadores. Se você pegar todos os grandes influenciadores do mercado do Brasil e do mundo, todos eles, sem exceção. Eu não sei quais são os influenciadores que vocês seguem, tá? Mas todos eles, sem exceção, falam de dores. E olha, eu tô aqui para provar isso para vocês. Qual é a dor que eu mais falo? Fornecedor de casamento, você que não consegue vender, você que não consegue captar noivas. É assim que eu atraí vocês. É assim que eu atraí mais de 1000 fornecedores de casamento. Esse conteúdo engaja. Só que como é que eu faço isso? Eu tenho que me relacionar. Eu não estou aqui me propondo a dar 1 hora de aula para vocês de graça todos os dias. Eu estou aqui engajado com vocês, eu estou compromissado com vocês. Eu quero que vocês retribuam, no mínimo, com a sua atenção. Eu pedi ontem comprometimento. Vocês com as noivas de vocês é a mesma coisa.
Vocês vão produzir conteúdos sem querer vender. E é aí que vocês vão começar a vender. Na hora que vocês de fato começarem a produzir um conteúdo sem querer fazer propaganda, sem querer efetuar uma venda, é nesse momento exato que vocês começam a fechar contratos. Acreditem em mim. A venda vem quando vocês menos forçam ela na comunicação. O desespero da promoção na rede social é um dos piores, para mim, minha opinião e opinião de várias pessoas, e inclusive comprovadamente para mim, é uma das que menos, é uma das ações menos eficientes. É a propaganda de 50% de desconto, 10% de desconto. Ela pode ser viável uma única vez. Black Friday, se fosse boa, tinha Black Friday toda semana. Black Friday só acontece uma vez por ano porque ela destrói, entre aspas, a construção de um processo de venda bem feito, que é uma construção de gero valor, gero conteúdo, me relaciono, tenho interesse de vender mais caro. Aí vem Black Friday e fala, não, você é obrigado a vender mais barato. Não é o ideal. Eu quero entrar com vocês agora, e aqui é a parte mais importante da aula, tá? É a parte mais importante. Se você quiser depois desse slide ir embora, não tem problema, mas antes dele não saia. Essa é a história, antes dele não saia. Uma vez que você entendeu quem são teu público-alvo e persona, uma vez que você entendeu quem são esse serzinho que vocês construíram, e pode ser homem, pode ser mulher. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha diretamente com o noivo. Tem algum fornecedor de casamento aqui que trabalha diretamente com o noivo? Terno ou algum segmento específico que tenha como foco o público-alvo mais noivos? Se tiver, comenta aqui para mim, por favor. Mas um primeiro ponto aqui uma vez que vocês definiram público-alvo e persona, eu quero explicar para vocês o que significa funil. E esse funil em especial para mim é uma análise de funil de marketing. Existem dois funis. Um é funil de marketing, o outro é funil de vendas. Nesse momento eu quero falar de funil de marketing para vocês. Inclusive, até o Rafael, que faz o material de comunicação para nós, está aqui na live. Inclusive, ele fez uma criação na maratona passada que era de um iceberg. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês com esse funil. Existem 3 etapas em um funil de marketing. Existem 3 tipos de clientes. Gente, é muito importante. Se vocês puderem, anotem. Isso não está claro na PDF. Se vocês puderem, anotem. Existem 3 tipos de clientes. 3 tipos de noivas. 3. A sua empresa, ela tem 3 tipos de noiva. O teu marketing precisa entender esse processo. Quais são as 3 noivas que existem? Eu vou falar da primeira que vocês já sabem, tá? A primeira noiva que existe é aquela noiva que já te conhece, é aquela noiva que está precisando contratar o teu produto, o teu segmento na tua região. Ou seja, ela está no momento de compra. Sabe quem é essa noiva? Ela está no fundo do funil. O pessoal do Instagram não vai conseguir ver. O pessoal do YouTube está vendo. Fundo do funil. Vocês estão vendo o fundo do funil? É o cliente que está preparado para comprar. Só que o fundo do funil é a grande minoria das noivas. Então, essa noiva que já te conhece, essa noiva que está preparada, não quer dizer que ela vai contratar de você. Mas ela está preparada para contratar. Ela está num timing de um casamento dela para contratar você. Essa noiva, ela já te conhece. Então, você já tem a definição de quem é ela. Você já sabe que ela está no momento de contratação. Essa é a primeira noiva. E é a grande minoria. Gente, é um percentual muito baixo. O meio do funil, estamos falando aqui de funil de marketing. O meio do funil é aquela noiva que ela está considerando a possibilidade de contratar alguém do seu segmento. Mas pode ser que essa noiva nem te conheça. Percebam assim, ó, o mercado inteiro tá... Imagina a sua cidade inteira. Imagina aí a cidade inteira que vocês estão hoje trabalhando. Imagina a região toda que vocês trabalham, que vocês têm interesse em captar noivas. Essa região toda tem algumas noivas, muito poucas, que já conhecem a empresa de vocês e querem contratar vocês. Provavelmente são as vendas que você vai executar no mês. O meio do funil, nessa região inteira, é uma boa parcela, muito maior do que a parcela do fundo do funil, é uma boa parcela que conhece você, talvez não conheça, e ela está prospectando, ela está pensando se ela vai contratar nesse momento ou não, ela tem um pouco mais de tempo para contratar. Vocês vão entender porque que eu estou explicando esses 3 pontos para vocês.
E existe o topo do funil. Topo do funil é a maior parcela das noivas do mercado. O topo do funil é a grande maioria das noivas do mercado. Olha a grande cagada, desculpem a expressão. Deixa eu tomar uma aguinha só rapidinho, pessoal. Vou dar de brinde essa caneca ainda um dia para vocês. Qual que é a grande cagada que o mercado comete? Existem 3 noivas. O topo do funil é a grande maioria das noivas. O topo do funil, as noivas nem sabem que vocês existem. Porque aqui no funil, em tese, nós temos todas as noivas. No topo do funil, as noivas não sabem que vocês existem. E o pior, no topo do funil, as noivas nem estão pensando no segmento de vocês. Vou dar um exemplo. A noiva no topo do funil, ela sabe que ela vai casar. E ela sabe que no casamento dela, ela vai precisar contratar um monte de fornecedor. Mas essa noiva em especial, ela não está nem pensando na possibilidade, nesse momento em especial, de qual é a decoração que ela quer ter no casamento dela. E ela nem sabe quais são as opções de fornecedores de casamento que o mercado tem. Ela não sabe. Então veja só, você tem o topo do funil, 3 noivas. Topo do funil, a noiva não sabe que você existe e ela nem sabe que vai precisar contratar alguém do seu segmento. Mais ou menos nessa linha. Ela está ainda bem neutra, ela está numa etapa muito lá atrás. O meio do funil, ela já está considerando. A palavra é essa, inclusive, consideração. Essa noiva já está considerando que ela vai precisar em algum momento da decoração do casamento dela. Então ela iniciou ali o processo de pesquisar por fornecedores. E o fundo do funil é aquela noiva que conhece a sua empresa. Ela já de repente até passou e pegou um orçamento de vocês. Mas ela está no ponto de realmente precisando contratar vocês. Qual que é a grande cagada do mercado? Os profissionais da área de casamentos, os profissionais, e eu vou falar da área de casamentos, mas aqui é uma dor que todos os empresários sofrem um pouco nos dias de hoje. Todo mundo faz propaganda só para a noiva que está no fundo do funil. Por quê? Porque se você parar para raciocinar, a propaganda que você está fazendo, vamos falar propaganda, o conteúdo que você está produzindo, ele muitas vezes é um conteúdo que ele quer vender rápido, né? É um conteúdo que você busca uma venda mais rápida. E essa venda mais rápida, ela só vai acontecer quando uma noiva está preparada para contratar, já conhece a sua empresa e ela está a ponto de negociar com você para fechar um contrato. Se ela não está nessa etapa, ela provavelmente vai descartar o conteúdo que você produziu. Veja só, olha a grande sacada, que é uma cagada que as pessoas cometem, mas é a grande sacada. E tudo isso aqui tem a ver com definição de público-alvo, definição de persona, e para que isso funcione na prática, produção de conteúdo para quem? Hoje, as grandes empresas que têm tido resultado através do marketing digital, nos dias de hoje, os grandes empresários que estão conseguindo desenvolver um bom trabalho no marketing digital são aqueles que estão produzindo conteúdo para topo do funil e meio do funil. É mais ou menos a sensação de arar a terra. É um plantio. Quando você produz um conteúdo para uma noiva que não está preparada para contratar de você, mas ela te conhece, imagina só, você vai impactar uma noiva que nem está pensando em contratar você, por exemplo. Eu vou falar de bartender agora, vou misturar um pouco os segmentos. Eu vou falar de bartender. Imagina que uma noiva nem sabe ela nem sabe se o casamento dela vai ter bartender, porque ela não sabe se vai sobrar dinheiro, ela não sabe da estrutura ainda, se ela vai casar numa chácara, então ela nem sabe. Mas você é um bartender que não está produzindo conteúdo para o topo do funil. Você é só aquele bartender que, não, compre de mim, compre de mim, compre de mim. Essas noivas que não estão preparadas para contratar, essas noivas que estão no topo do funil, que mal sabem elas que vão contratar alguém, elas não vão ter um engajamento da forma correta com você se você não produzir um conteúdo da forma correta para ela. Topo do funil é uma noiva que não está preparada para contratar ninguém. Ela nem sabe que ela precisa. Como é que você produz um conteúdo para essa noiva? Você educa, você entrega informação. Essa noiva, ela está precisando receber informação. Essa noiva está, por exemplo, precisando receber como funciona a contratação de bartender. Porque para você que é coquetelaria e bartender, para você é óbvio o processo.
Ah, eu cobro por pessoa, eu cobro, dependendo da bebida, eu cobro um pouco mais caro, tem que pagar se quebrar copo de vidro, se quiser copo de plástico é tanto. Para você é claro. Mas para uma noiva que não está nem pensando em contratar um bartender, pode ser que ela queira, ela tem uma curiosidade. E quando você começa a entregar informação e conteúdo na sua rede social, você não só impacta uma noiva que já está preparada para contratar, mas você também começa o ato do topo do funil de começar a preparar a sua noiva para que ela venha descendo do funil. Então vocês percebem, pessoal, que a produção do conteúdo para o público-alvo correto, para a persona correta, baseado nas dores, fundamentado, esse conteúdo fundamentado nas dores, ele vai ter o processo muito, a conversão dele vai ser muito mais assertiva do que se você não fizer um conteúdo fundamentado nisso. Então veja só, eu acabei de juntar 2 pontos técnicos. Quando você define público-alvo e persona, você criou quem é a noiva ideal para a tua empresa. Nesse momento, você precisa entender que a noiva ideal para a tua empresa, ela tem 3 estágios. Todas as noivas do Brasil inteiro, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, todas as noivas do Brasil inteiro, vocês todos, vocês têm 3 tipos de noiva. Você definiu o público-alvo e persona, tem 3 tipos de noiva. A noiva que está preparada para contratar de você, fundo de funil. Uma noiva que está considerando a possibilidade de contratar você. Uma noiva que está considerando a possibilidade de entender que é o momento ideal de contratar o teu segmento. E você tem o topo do funil, que é uma noiva que não está nem cogitando a possibilidade de contratar o seu segmento, muito menos a sua empresa. É a grande maioria das noivas que não te conhecem. E é aqui que mora o grande segredo. Quando você junta a estratégia de público-alvo e persona e você consegue entender qual é esse funil de marketing para você adaptar no teu negócio, quando você entende isso, e aí no meio disso, eu falei a palavra dor, e eu vou deixar a palavra dor aqui para vocês no ar. E quando você começa a listar as dores do seu cliente, as objeções do seu cliente, e esse conteúdo você começa a jogar todo dia na rede social um conteúdo que tira essas dores, que tira dúvidas, que informa, que leva a informação para os noivos, sem querer vender. Esse é o ponto. Vocês ganham autoridade. É óbvio que tem vários gatilhos que vocês precisam usar na gestão do conteúdo. Mas o primeiro ponto aqui é entender o esqueleto da operação. O primeiro ponto aqui é entender o mecanismo. Ficou claro para vocês da questão do funil, a estrutura, a integração entre público-alvo e persona associadas a um funil? Vocês criaram a pessoa que vocês querem atingir e vocês entenderam que elas têm 3 estágios? Vocês conseguiram entender isso? A Gabriela já está muito avançada, é isso aí. Topo do funil são 60% da população. Meio do funil são 30%. Sobrou só 10% para o fundo do funil. Ou seja, vocês muitas vezes fazem propaganda para 10% do funil e 90% das pessoas vocês não estão conseguindo gerar conteúdo e é muitas vezes esse o motivo que vocês não conseguem atrair a quantidade correta de noivas ou a qualidade correta de noivas. Vocês percebem? Fica claro dessa forma, pessoal? Hoje, essa análise ela está fundamentada em definição de público-alvo. Gente, são 7 aulas para construir um mecanismo quase que perfeito. Não tem a ver com o Fernando, tem a ver com uma coisa que funciona. É quase que perfeito. Precisa ficar claro para vocês hoje a importância da definição do público-alvo. Eu trouxe a etapa do funil aqui porque eu quero que vocês entendam a importância de você ter isso na mente de vocês. Hoje, o meu processo aqui é fixar na mente de vocês. Vocês precisam ter definido público-alvo e persona. Fato, ponto final. Não tem discussão. Eu não vou falar para vocês, mas pode ser que dê certo sem, pode ser que dê certo. Não tem. Se vocês querem entrar para o mundo do marketing digital, se vocês querem entrar para um processo de dobrar a venda, de realmente captar a noiva correta, fechar contrato, vocês não vão caminhar para esse mundo, para esse mecanismo, sem ter definição de público-alvo.
Não vão. Pessoal, eu vou falar alguns pontos do quanto é importante, tá? Eu falo demais, gente. Foi 1 hora. Puxa vida. Pessoal, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para vocês isso? Alguns aqui, olha, a Marina falou que aprendeu isso com o Érico Rocha. Eu fiz uma live com o Érico Rocha, Marina, você acredita? Realmente o Érico fala muito disso. Na verdade, vocês depois podem pesquisar melhor isso. Essas paradas que eu tô falando aqui para vocês, todo esse contexto, isso aqui tá pronto dentro do processo. Explica o persona, ateliê. Poxa, eu acabei de falar, eu vou resumir porque eu vou entrar nesse ponto. Persona é quando você define qual é a sua noiva ideal, mas você cria ela fundamentada em comportamento. Por exemplo, você fala se ela é extrovertida, se ela é alegre, se ela é triste, se ela é a profissão dela, se ela é médica, qual é a idade dela, você dá um nome para ela. Você personifica de fato quem são os noivos para você, quem é a noiva ideal para você. Você personifica, tá? Eu falei um pouco disso já. Eu vou voltar um pouco de vez em quando. Pessoal, vamos lá. Qual que é a importância de escolher corretamente o público-alvo? Vocês percebem que quando vocês definem isso, vocês vão ter identificação com o seu público? Se vocês criarem conteúdo baseados no público-alvo e na persona, vocês vão ter a identificação com o público vai se identificar com vocês. E vocês percebem que não adianta só se identificar com noiva? Não adianta toda foto que você publicar falar, eu quero noiva, quero falar com você. E noivas de qualquer lugar, noivas aleatórias, noivas de qualquer jeito. A determinação, e ó, aqui é um ponto importante, o conteúdo, a função da produção de conteúdo, o conteúdo que você produz na sua rede social, o conteúdo que você produz no seu marketing digital, ele tem o poder de filtrar a noiva que você quiser. Olha a importância de você ter identificação com o teu público. Se você constrói, se você cria uma produção de um conteúdo correto, você atrai o público correto. Se você não para pensar nessa produção de conteúdo, nesse alinhamento com o público, você não vai gerar identificação com o público. Você não vai fazer isso. Encontrar as palavras-chave e formas para se comunicar melhor com eles. Esse é um ponto que eu acabei de falar. Uma vez que você tem bem definido o público-alvo e persona, você consegue construir materiais para o teu palavras. Quais são? Todo mundo aqui deve ter alguma palavra que gere uma identificação rápida com as noivas. Todo mundo aqui deve escutar dos noivos algumas coisas onde vocês, quando tem bem definido os noivos que você querem atacar, eu dei o exemplo do médico, eu vou permanecer nele para ficar claro e objetivo aqui o exemplo. Mas vocês podem até criar uma campanha com uma foto de uma médica casando, vocês podem fazer uma arte, um vídeo falando diretamente com uma noiva que é médica. Você percebe? Isso é persona. Persona é quando você cria um conteúdo para atingir um nicho específico, e você é assertivo nisso. Se você definiu que você quer atingir todas as noivas que são médicas da sua região, você vai gerar um conteúdo para atingir médica. Você vai conseguir se identificar. Uma médica, ela vai na hora enxergar que aquela propaganda, eu falo propaganda ainda, que aquele conteúdo é para ela. Eu imagino que médicas não têm muito tempo. Médico, pelo menos, é uma das características do público médico. Eles não têm tempo. Uma das dores dessas noivas deve ser o tempo. Eu sei que você não tem tempo, que você passa as noites no plantão. Eu quero falar com você. Você se identifica. Você saberá como se comunicar melhor, qual linguagem utilizar. Pessoal, é tudo agora, eu acho que eu falei muito e esses slides estão ficando redundantes, mas tudo isso aqui tem a ver, de fato, com o quanto a comunicação de vocês vai ser eficiente para captar a noiva correta. O quanto a comunicação e a produção de conteúdo de vocês vai ser eficiente para gerar identificação junto com o público-alvo ideal. Despertar mais a atenção do consumidor. Gente, se você tem definido o público-alvo, eu vou repetir, e eu sou um cara que acredito muito na repetição. Não fiquem chateados.
A repetição ajuda, a repetição ensina, a repetição gera hábito. Gente, despertar a atenção dos seus noivos, despertar a atenção do noivo ideal na rede social com produção de conteúdo é um dos pontos mais importantes. E é por isso que você tem que ter bem definido o público-alvo e persona. Sem isso, você vai gerar a atenção da pessoa errada. Sem isso, você vai gerar a atenção da pessoa errada. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Se vocês não fazem isso, vocês não têm nem como melhorar isso. Se vocês não fazem essa análise, esse estudo, mesmo que superficial, de público-alvo, de persona, vou criar um conteúdo esse mês, vou pensar no conteúdo que eu vou criar. Se vocês não fazem isso, vocês não vão melhorar nada. Se vocês começaram a fazer isso, se vocês começam a fazer isso, se vocês começam a exercitar esse processo que eu estou falando para vocês agora, vocês conseguem ir melhorando. Não quer dizer que vocês vão acertar de cara persona e público-alvo. Existe uma adaptação, vocês vão precisar corrigir os ponteiros. Não é fácil acertar de primeira, mas vocês precisam ir construindo e ajustando. Produz um conteúdo aqui, funcionou esse conteúdo, não funcionou esse conteúdo. Quantas campanhas eu queria atingir noivas específicas, quantas campanhas eu fiz que deram errado. E eu só sei que deu errado porque eu fiz. E eu só consegui corrigir porque eu executei esse exercício de quem é a noiva que eu quero atingir? Quem é essa pessoa? Qual é o comportamento dela? Qual é a idade dela? O que ela gosta? O que ela não gosta? O que ela sonha em fazer? O que a sua noiva sonha em fazer? Entrega o sonho dela. Coloca esse sonho no conteúdo. Eu falei aqui já, qual que é a grande preocupação das noivas que você quer atender? Qual é a grande preocupação dos noivos que você quer atender? Usa isso a favor do teu marketing. Usa isso como uma estratégia a favor do teu marketing digital. Isso é a produção do conteúdo que você tem que fazer. E com isso você vai despertar a atenção do seu consumidor. Outra coisa que é muito importante, que é um dos motivos da importância. Você saberá exatamente qual é a melhor hora de inovar, lançar um produto, agregar um novo serviço ou oferecer ofertas. Uma das coisas que eu vi, inclusive na aula de ontem eu falei sobre isso. Todo mundo gosta de ter ideias inovadoras. No setor de casamentos, muitos inovam. E muitos inovam com sucesso e muitos também não inovam, inovam com fracasso. Qual que é um dos pontos relevantes aqui? Uma vez que você tem bem definido o público-alvo e persona, antes de você lançar um produto, antes de você lançar um novo serviço, antes de você modificar o produto ou serviço que você já trabalha, você analisa e estuda se o teu público, se a tua persona vão se adaptar a essa nova mudança. A aceitação de um produto novo, ela precisa passar por uma análise de público-alvo e persona. Não lança se não estiver alinhado com o público-alvo e persona. Não lance. Tá alinhado? Lança. Agora, eu quero que vocês me ajudem a raciocinar aqui. Como é que um fornecedor de casamento espera ter sucesso se ele lança um produto porque ele achou que vai funcionar? Não, eu acho que vai funcionar. Eu acho que as noivas vão gostar. Que noiva? Quanto custa esse produto que você vai lançar? Para que ele serve? Qual que é a solução que esse produto ou serviço que você quer lançar resolvem? O que eles fazem? Analisa com o público-alvo. Uma vez que você tem um público-alvo definido, uma vez que isso está bem alinhado na sua empresa, tudo isso funciona. Aqui é o ponto-chave da história. Uma vez que você está alinhado com o teu público-alvo e com a persona, você está focado na sua audiência. Você está focado. Você vai se perguntar, e essa é a grande sacada, você vai se perguntar a todo momento, será que esse post está falando com a pessoa que eu quero falar? Será que esse vídeo que eu estou publicando está falando com a pessoa que eu quero falar? Será que esse produto que eu quero lançar, ele está alinhado com as pessoas que eu quero vender? Se você tem alinhamento do teu público-alvo, se você tem esse alinhamento, você consegue focar especificamente nesse público.
Eu não sei vocês, eu acredito, vocês têm alguma estratégia para publicar conteúdo na rede social de vocês? Qual que é a estratégia que vocês usam na rede social de vocês? Qual é a estratégia que vocês usam na rede social de vocês para produzir conteúdo? Vocês fundamentam em beleza? É a estética do post? É a estética do produto? É o vídeo que é bonito? Ou vocês conseguem entender quem é o público-alvo e que aquela produção de conteúdo vai, de fato, entregar para vocês a noiva ideal? Vai ganhar a atenção da noiva que vocês querem. Quando vocês produzem conteúdos nas redes sociais de vocês, isso funciona? Vocês fazem esse processo, essa análise? No meu dia a dia, eu vejo fornecedores de casamento fazendo exatamente o contrário. Eu dei um exemplo ontem. Eu vi que tem bastante empresa de som e iluminação aqui. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, surgiu um fornecedor de casamento para falar com a gente aqui e eu entrei na rede social dele. Eu comentei isso ontem, inclusive. Gente, tinha foto de equipamento do começo ao fim. Tinha foto dos cabos, tinha foto das caixas de som, tinha fotos da iluminação, tinha fotos da estrutura bruta. E esse cara, ele tinha uma rede social com muito conteúdo. Mas aí eu te faço a pergunta, será que esse cara, na hora de produzir aquele conteúdo, ele pensou que as noivas dele queriam ver aquilo? Será que uma noiva tem interesse de ver o tamanho de uma caixa de som? Será que uma noiva tem interesse de ver a marca de uma lâmpada? Será que uma noiva entende de marca de lâmpada, marca de alguma caixa de som? Eu até entendo de algumas coisas, bem poucas, mas será que os noivos se interessam por estrutura? Se essa empresa tem um alinhamento de público-alvo e persona, se essa empresa tem um fundamento de quem é o nicho que eles querem atingir, ele nunca publicaria uma foto de um equipamento. Porque ele saberia que uma noiva não contrata equipamento, uma noiva contrata animação da festa. Qual é a principal dor de uma noiva quando ela vai contratar um DJ, por exemplo, uma pista de dança? A maior não é saber a marca da caixa de som, não é saber a marca da iluminação. A maior preocupação dela, e óbvio que eu vou alucinar junto com vocês aqui, eu vou devagar junto com vocês aqui de algumas ideias, mas provavelmente a maior dor dessa noiva é: será que a pista de dança vai estar animada? Será que esse DJ vai conseguir animar minha festa? Será que essa pista é bonita na hora que ela está inteirinha montada? Montar uma pista fazer um post de uma pista de dança montada cheio de gente animada lá embaixo é o sucesso. E eu publiquei isso, inclusive, nos meus stories há 2 dias atrás. E fez até um certo sucesso. Porque as pessoas entenderam. Você não pode publicar nada sem se fazer aquela pergunta: será que isso está alinhado com o público, com o que meu público quer ver? E, gente, chega de propaganda. Vocês precisam colocar conteúdo na rede social. E conteúdo é informação, tirar dúvidas, gerar informação gratuita, falar aquilo que as pessoas mais têm dor, têm medo, quais são os sonhos das noivas de vocês, o que elas gostariam que os casamentos delas tivessem. Contem histórias, gravem momentos de venda. Eu vou falar disso nas próximas aulas. Planejamento mais preciso. Alguém comentou aqui no YouTube sobre planejamento. De fato, não tem como planejar uma campanha publicitária, não tem como planejar uma ação de marketing se você não tem definição de público-alvo. Então, ponto final. O planejamento mais preciso, na verdade, é o seguinte: não é nem planejamento mais preciso. Você só consegue executar um planejamento se você tem para quem você vai planejar. Se você não sabe para quem você está planejando uma campanha, ou a gestão de conteúdo, as suas vendas, você provavelmente vai ter um problema muito grave nesse processo. Pessoal, como é que tá a conexão aí? Tá boa? Vocês estão reclamando que tá ruim a conexão? Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Depois comenta. Pessoal do Instagram, estão me ouvindo bem? Alguém reclamou de conexão. Eu tô achando que é a sua esplêndida foto e filmes. Bom, esse slide aqui, ele é para concluir o raciocínio, tá bom?
Inclusive, só quero lembrar um negócio aqui que eu criei esse slide aqui, que é essas 6 perguntas, elas vão ajudar vocês. Beleza, obrigado pessoal. Essas 6 perguntas, elas vão ajudar vocês a definir os noivos ideais. Primeira pergunta é: quem são eles? Aqui é um resumo, tá? É um resumo da nossa aula. Segunda pergunta: quais são as suas maiores dificuldades, problemas e desejos? Gente, isso aqui, esse segundo item para a produção de conteúdo, ele é um dos mais importantes nesse processo. Como é que você descobre as dificuldades, os problemas e os desejos sem ter definição de público-alvo e persona? É no chutômetro? Não é, né? Pessoal, vocês precisam entender. Essa aula, para mim, ela tá tendo um pouco da sensação que ela tá um pouco técnica. E aqui é mais complexo, eu não quero estar dando os exemplos, porque a gente vai falar de muito exemplo a partir de amanhã. Amanhã tá diretamente ligado a produto, marketing e vendas. A partir de amanhã. Mas essa construção de hoje para mim é muito importante. Quem são eles? Quais são as maiores dificuldades, problemas e desejos desse público-alvo que vocês querem atingir? Escrevam. Eu vou ler pergunta já, tá, Marcelo? Onde eles encontram as informações que necessitam diariamente? Onde que as noivas tiram dúvida quando elas têm? Para onde elas vão? Elas vão para os blogs, elas vão para algumas comunidades, elas vão para as assessorias e cerimonialista. Para onde elas vão? Esse é um foco para vocês levantarem muitas informações, tá? Se vocês estão com dúvidas, conversem com o mercado, vão até onde elas estão indo. Qual é o benefício, qual é o grande benefício que os noivos buscam? Tomem cuidado para colocar o preço nas suas análises. Tomem cuidado para não incluir preço em tudo. Ah, porque as noivas se preocupam com preço. Ah, porque a dificuldade da noiva é o preço. Ah, porque os problemas delas é o preço. Ah, porque elas desejam um preço mais barato. Esqueçam, preço é uma objeção universal. Tirem preço do processo de vocês em alguns momentos. Analisem, faz parte do processo, mas tomem cuidado só. O que chama a atenção deles negativamente? Olha que legal. Inclusive é uma estratégia quase que inversa. O que chama a atenção dos noivos de forma negativa? Os seus noivos, do seu setor. O que atrai, o que chama a atenção deles de forma negativa? Por quê? Por que isso pode ser interessante para vocês? Por que o lance de se fazer essa pergunta, o que chama a atenção dos noivos negativamente? Pode ser útil para vocês. Se vocês sabem aquilo que eles não querem, vocês têm capacidade de atrair através da empatia da informação e entregar aquilo que eles querem. Vou dar um exemplo. Negativamente aqui. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu imagino que vestido de noiva, um exemplo com vestido de noiva. Eu imagino que o que chama minha atenção negativamente dos vestidos de noiva pode ser o lance do quanto é incômodo ficar fazendo prova do vestido, por exemplo. Então, fazer muitas provas, não sei, tá? Se vocês puderem me ajudar, pode ser isso. Mas fazer muitas provas do vestido pode ser um processo meio estressante para os noivos, para a noiva em especial, para as noivas, né? Então, uma vez que você sabe isso, você pode fazer uma produção de conteúdo falando exclusivamente sobre quais são as principais, por que uma noiva precisa tanto... por que uma noiva precisa experimentar o vestido tantas vezes para ajustar? E isso conecta, pessoal, isso impacta. Analisar o conteúdo, analisar esse processo de visão negativa por parte do cliente de vocês, vai fazer com que vocês consigam gerar conteúdos que conectem com essas pessoas. Acho que vocês vão entender isso. O que chama mais atenção na mídia, de forma geral? Tragédia ou sucesso de alguém? Tragédia. De alguma forma, as dores, elas conectam com as pessoas. De alguma forma, as dores, elas geram empatia, elas geram reciprocidade, elas geram uma série de gatilhos mentais. Em algum momento, vocês trabalharem de forma com esses pontos, elas querem pontualidade.
Deve ser inclusive um medo grande das noivas, né? O atraso na entrega do vestido pronto. O medo de ficar sem vestido na véspera do casamento. E em quem elas confiam. Gente, aqui vocês conseguirem em 6 perguntas, se vocês conseguirem responder essas 6 perguntas, vocês vão conseguir cercar a noiva ideal de vocês. E com base nisso, vocês vão conseguir fundamentar toda a comunicação de vocês. Toda a comunicação de vocês. Uma vez que vocês conseguiram, primeiro, definir público-alvo, definir o persona, analisou as dores, descobriu, contamos aqui, adiantamos uma aula aqui, falei de funil de marketing / funil de vendas, descobrimos que existem 3 tipos de noiva, que vocês só falam geralmente com as noivas no fundo do funil. As noivas de meio de funil, topo do funil também existem, que praticamente não sabem que vocês existem. É para elas que a gente está falando agora. Definiu noiva, funil de vendas, falamos de dores, e com essas 6 respostas, vocês vão conseguir ter completamente um panorama das noivas de vocês. Completamente um panorama das noivas de vocês. Vocês vão saber as dificuldades dela, vocês vão saber os problemas deles, os desejos que eles têm, os maiores sonhos, o que eles precisam. E todo o segmento, gente, ó, isso aqui é um ponto importante, que todo mundo que trabalha com marketing sabe falar disso. Mas ninguém está especializado em falar com o setor de casamentos específico. Porque eu estou aqui falando para muitas empresas, para centenas de fornecedores de casamento. Mas em algum momento, eu não é fornecedor de casamento. Dentro do fornecedor de casamento tem mais 20 tipos de empresas diferentes. Então eu estou falando para vocês uma regra universal, mas isso tem que ser adaptado para fotografia, para filmagem, para lembranças, para convite, para decoração, para cerimonial, para buffet. As dores de uma noiva. Quais são as dores de uma noiva? A dor não é universal. A dor de uma noiva, a preocupação de uma noiva para contratar um buffet, não é a mesma preocupação da noiva para contratar um vestido de noiva. Que não é a mesma preocupação para contratar um convite. Até pode ser em alguns momentos a mesma preocupação. Até pode ser que elas tenham os mesmos desejos, né? Por exemplo, a segurança. Eu acredito que todo o conteúdo que vocês forem produzir, eles têm que ter dentro deles um fundamento e uma exposição muito grande por parte da segurança, da garantia, sabe? Inclusive para 2021, eu falei sobre isso ontem, os noivos eles vão precisar se sentirem muito mais confiantes para tomar a decisão de contratar vocês e não o concorrente. Então a confiança e a segurança, elas são fatores determinantes para os noivos conseguirem, de fato, fechar um contrato com vocês. Então, a diferenciação dos segmentos, para cada um de vocês, pessoal, para cada empresa de vocês, vocês vão ter uma diferença de preocupações e dores. Tudo isso aqui interessa porque nós vamos falar de gestão de conteúdo. Nós vamos falar de produção de conteúdo. Nós vamos começar a entrar agora na prática da produção do conteúdo da venda. É a partir de agora, entendendo do mercado e sabendo quem são os clientes de vocês, é a partir de agora que a gente começa de fato trabalhar na prática para captar esse cliente. E eu vou explicar para vocês na prática como é que você produz conteúdo para esse público. Só que agora nós temos um público. Então, quer uma sugestão? Venham, de fato, para amanhã, por exemplo, para a live de amanhã, com isso aqui definido por vocês. Ah, mas será que eu consigo fazer isso em um dia? Você consegue fazer isso aqui em 1 hora. Quer dizer que a definição de público-alvo e persona, você fez isso amanhã, vai continuar para o resto da sua vida com a mesma? Não, você vai adaptar muito isso ainda. Você precisa testar. Feito é melhor do que perfeito. O problema é não ter isso pronto. O problema é não ter isso no papel. O problema é você não ter clareza. Se eu te perguntar, se eu te chamar agora na live aqui, por exemplo, e você entrar aqui, eu vou te falar, me conta aí quem é o teu público-alvo e persona, e você não souber responder, eu acho que é um grande problema. A tua empresa corre sérios riscos de você, de fato, não saber o que está produzindo de conteúdo.
Tome cuidado com isso. Tô lendo algumas perguntas aqui, pessoal. Eu já vou ler mais conteúdo, tá? Eu vou fazer o último slide. Ou melhor, eu vou fazer isso já. Querem fazer perguntas? Querem fazer perguntas, pessoal? Pessoal do Instagram. Qual a importância da prova do vestido várias vezes? É isso aí. Elas têm até pesadelo. Olha aí. Olha a palavra pesadelo. Todo mundo fala de sonho, né? Mas em algum momento, talvez a palavra pesadelo possa até chamar a atenção das noivas. Vocês percebem, pessoal, que tudo isso aqui é arma no bom sentido, para vocês produzirem conteúdo? Muitos aqui citaram Érico... Muitos não, acho que teve uma ou duas pessoas que citaram Érico Rocha aqui. Eu tive a honra de participar de uma palestra ao vivo com um cara chamado Robert Cialdini. Inclusive, é uma dica de um livro que eu dou para vocês. O livro chama Armas da Persuasão. Eu tenho esse livro autografado por ele, inclusive. Ah, não tá aqui não. Tá na minha casa. Por que eu tô falando dele? Porque quando eu falo de armas de persuasão... Eu falei de arma agora, né? As armas da persuasão. Pessoal, todo esse conteúdo, eles vão dar muitas armas para vocês persuadirem o cliente de vocês. Isso aqui é uma arma, inclusive, uma arma potencial para que vocês atraiam cliente de forma... Inclusive, vocês podem escalar esse processo. Quanto melhor vocês ficarem na gestão e produção de conteúdo, quanto melhor vocês ficarem na identificação das dores, dos problemas, dos sonhos, das preocupações, das vontades das noivas de vocês, mais conteúdo vocês vão conseguir produzir. E uma coisa eu falo para vocês, as noivas corretas, as noivas ideais, elas nunca vão cansar do conteúdo que vocês vão produzir. Parem de acreditar. Mas eu já falei disso no post do mês passado. Fala de novo. Tem muita... Lembrem-se sempre do topo do funil. Topo do funil tem um monte de noiva que não conhecem vocês. Tem um monte de noiva que não sabem que vocês existem. Para vocês ganharem a empatia, para vocês ganharem a atenção dessas noivas, vocês precisam se conectar com elas. E para você se conectar com uma noiva, para você se conectar com um cliente ideal para vocês precisam entregar informação, vocês precisam entregar conteúdo de valor, vocês precisam informar elas de alguma coisa, tirar dúvidas delas, vocês precisam trabalhar esse processo junto com elas. Tá bom? São quantas horas de live? É 1 hora só, pessoal. Me empolguei só aqui, Márcia. A live tá quase acabando. Mas, ó, segura aí que eu tenho o último slide importante para a aula de amanhã. Já fiz o... Legal, pessoal. Vocês estão falando bastante coisa aqui, ó. De preço WhatsApp. É isso aí. Ela sonha com um modelo que não foi feito, que é o biotipo dela. Olha, eu acho que vocês exercitaram bastante aqui o processo de levantar as dores dos clientes, tá? Eu já li, Daniele, já leu, maravilhoso, que bom, era do remarketing. Tá top. Gente, ó, eu vou falar sobre 2 comentários que eu li aqui, para vocês é muito importante o processo. Tudo que eu tô falando aqui, se você já consumiu algum conteúdo sobre marketing, se você já consumiu algum conteúdo sobre vendas, muito do que eu vou falar aqui não é novidade. Mas muito do que eu tô falando aqui é porque eu pessoalmente aplico, pratico e valido. Então o que eu tô trazendo para vocês aqui, até porque, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar uma coisa bem clara para vocês aqui. Toda a informação que vocês precisarem sobre marketing e vendas está disponível na internet. O YouTube deve ter, brincando, milhares de conteúdos disponíveis para que vocês aprendam tudo isso que eu estou falando. O que eu estou trazendo aqui para vocês, e aí fica a dica talvez, tudo que vocês talvez já saibam, eu estou trazendo aqui porque eu já apliquei dentro do meu negócio. Eu já captei mais de 30 mil noivos através do marketing digital e esses fundamentos todos, quando bem aplicados, eles servem de mecanismos para que vocês consigam escalar as vendas de vocês.
Tem a ver com Érico Rocha, tem a ver com Pedro Sobral, tem a ver com os maiores influenciadores, Pablo Marçal, inclusive uma das pessoas que trabalha com o Pablo Marçal hoje é um parceiro nosso na minha empresa. Eu entendo do que eu estou falando e a minha ideia aqui é conectar com fornecedores de casamento. A minha ideia é que a gente consiga compartilhar as mesmas estratégias que todo mundo usa, mas focada e exclusiva para o setor de casamentos. É muito diferente. É muito diferente. O processo aqui é tudo que todo mundo sabe aplicado dentro da área de casamentos. Tudo que todo mundo já sabia de marketing, tudo que todo mundo já viu sobre marketing aplicado dentro da área de casamentos. Esse é o processo que vocês precisam conhecer cada vez mais e melhor. Eu, hoje, preciso que vocês entendam o mecanismo do começo ao fim para que vocês consigam aumentar as suas vendas em 2021. E eu estou falando, está ficando gravado, eu estou repetindo, eu estou falando que nos próximos 5 anos os noivos vão contratar, se não 100%, 90% do casamento inteiro através de um celular. É essa adaptação que eu quero plantar com vocês aqui. Eu quero conversar com vocês mês a mês. Eu vou gerar conteúdo todo santo mês, toda semana, todo dia. Eu quero um vídeo novo meu na internet. Eu quero que vocês vejam a evolução do mercado para a era digital. O setor de casamentos está sendo um dos últimos, ou, enfim, se é que é um dos últimos, não interessa também, mas é um setor que ainda tem muita crença limitante com relação a mecanismos digitais. E não é nem marketing digital, é mecanismo. Essa live, por exemplo, quantos fornecedores aí fazem lives com noivas? Quantos de vocês atendem noivas através de um celular? Fora da pandemia, né? Na pandemia obrigou todo mundo a fazer isso. Mas antes, quem fazia? Ninguém. E é isso que eu quero propor. Nos próximos anos, essas tecnologias vão ficar. Esse modelo, essa habilidade de atendimento digital vai continuar. E essa é a minha proposta, tá? Adaptar todo esse conteúdo para vocês. Amanhã, a gente vai falar de estruturação de produto. E já vamos entrar. Não basta ser diferente, tem que ser desejado. Já é um movimento para vocês estruturarem um produto de vocês. A gente vai detectar os diferenciais dos produtos. A gente começa a se estruturar para realmente, de fato, começar a tornar-se desejado no mercado. Eu vou falar um pouco de estruturação de empresa. Eu acho que ainda é uma grande dor do setor de casamentos, o processo de gestão estrutural. Por que fornecedores de casamento não têm fluxo de caixa saudável? E é óbvio, eu falo da dor para entregar a solução. A falta de venda faz com que você não tenha fluxo de caixa. E querem receita previsível, mas não conhecem. Sabe o que é receita previsível? Receita previsível é você ter mecanismos do marketing que te deem um norte para falar quanto eu vou faturar no mês que vem. E é isso que eu quero propor para vocês. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre isso. Pessoal, eu peço a ajuda de vocês mais uma vez. Eu quero, de fato, entender quais de vocês estão gostando, estão engajados. Ontem foi muito bom para mim ver na postagem que a gente fez no Instagram os comentários, os feedbacks, as mensagens. Continuem. Eu vou me manter aqui ativo para vocês. Eu quero tirar todas as dúvidas. Amanhã, em especial, eu vou fazer um trabalho, inclusive, de falar mais próximo com vocês. Hoje, eu gostaria que vocês comentassem a hashtag noivoideal na postagem que está no Instagram. Essa postagem, ela vai servir para mim como um termômetro para entender quem realmente está comprometido com essas aulas que eu estou criando aqui com vocês. E olha, eu quero que vocês entendam que isso aqui é uma sequência de 7 aulas. Esse PDF vai ser entregue para vocês hoje pelo WhatsApp e pelo Telegram. Se você ainda não está dentro desses grupos, me manda um direct que eu mando para vocês o link, não tem problema nenhum. Mas, de fato, esse pedido da hashtag, esse pedido do comentário no Instagram, eu não ganho nada com comentário, tá? Eu não consigo pagar nenhum boleto com comentário e curtida. Mas, para mim, em especial, é um termômetro para eu entender o quanto vocês estão gostando. E se tiverem alguma crítica, eu não vejo problema. Comentem lá também, vai ficar lá, eu não vou apagar, pode ter certeza. Eu quero que vocês me tragam feedback do que vocês estão achando. E olha, me tragam o que vocês estão precisando para as próximas aulas. Vocês têm acesso, vocês tiveram acesso às 7 aulas, os 7 temas. Me tragam quais são os conteúdos que vocês gostariam que eu vá inserindo. Quais são as grandes dúvidas que vocês querem que eu vá tirando nas próximas aulas, para a gente de fato conseguir
criar uma conexão entre o que eu tenho para falar e o que vocês querem ouvir, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Socorro, você me prometeu ontem indicar um profissional para fazer minha parte de e-mail marketing. Marina, você quer fazer e-mail? Ô Marina, me chama no direct. Eu vou te mandar algumas coisas, mas tome cuidado. Enfim, eu não vou falar agora não. Eu ia falar um ponto, mas tem uma aula, inclusive, que eu falo bastante sobre marketing. Tomem cuidado na terceirização. Eu falei sobre isso ontem. Eu só reforço aqui. Tomem cuidado na terceirização de algumas tarefas que vocês mesmos podem fazer, tá? Vocês estão gostando, pessoal? Preciso de indicação de um profissional assim de tecnologia também. Gente, ó. Podem me pedir ajuda. Me peçam ajuda. Eu quero ajudar vocês. Mas, por favor, tomem cuidado para não terceirizar coisas que são importantes para a empresa de vocês. Terceirizar um designer gráfico é uma coisa. Agora, dar para o designer gráfico a função de definir o que produzir, de qual cliente detectar, de qual cliente ele gosta de produzir, um designer gráfico não tem a capacidade de entender quem é a noiva ideal para vocês. Essa tarefa é de vocês. Fernando, e o e-mail marketing? Você me indica... Aqui eu estou usando de novo a Marina, né? Mas, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre terceirização também. Motivar a equipe de freelancer, Marcelo. Não entendi muito bem essa pergunta. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi. Ó, o Marcelo perguntou, pessoal, motivar a equipe. Eu vou falar para vocês um negócio. Minha vocação não é motivacional aqui. Eu sou realmente um cara focado em vendas e marketing. Para isso, obviamente, eu tenho que motivar as pessoas. Motivação para mim de freelancer, eu já vi muito bartender, por exemplo, e fotógrafo. Fotógrafo quando tem um assessor, fotógrafo quando tem um assistente, né? Ele acaba correndo o risco de o famoso criar uma cobra, né, pessoal? Criar uma cobra, mais ou menos, eu não gosto muito dessa palavra, até porque eu não sou um cara contrário à concorrência. Mas quando você tem uma série de freelancers que trabalham para você, um dos primeiros passos que você precisa ter para motivar essas pessoas é escutar eles. A mesma regra para o teu cliente serve para a tua equipe, o teu cliente interno, né? Inclusive é uma nomenclatura muito legal para colaboradores, seja freelancer, seja funcionário, seja CLT, não interessa. É o seu cliente interno. Escutar. Eu acho que alinhamento de expectativas é um dos pontos mais importantes entre uma equipe e o dono da empresa. A motivação do freelancer, a motivação de qualquer um, está diretamente ligada à tua capacidade, tá? A tua capacidade, equipe de garçons e ajudantes para buffet. Ó, esse pessoal, você tem que, acho que, começar a ter uma diferença entre uma equipe para ser motivada e uma equipe para ser energizada, né? Motivação é uma situação mais complexa, né? De você, inclusive, freelancer é aquele cara que está com você, mas não está, né? Freelancer é aquele cara que você chama quando você precisa, e se ele precisa, em tese, você nem sempre dá o resultado que ele pede. Então, toma muito cuidado. Eu vou deixar isso aqui para talvez a estruturação de amanhã eu trago algumas coisas para te falar. Senão a gente vai se estender muito aqui. Não consigo contratar ficção. Beleza, é uma dor, Marcelo. Eu entendi você. Legal. Pessoal, eu espero ter ajudado. Se você quiser, Marcelo, me chama depois no Instagram, a gente pode bater um papo também sobre isso, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Gostei muito da live de hoje. Amanhã tem mais. Eu vou disparar depois o conteúdo, o PDF dessa aula para que vocês tenham acesso a ele. E ó, amanhã eu espero todo mundo aqui para que a gente consiga seguir nesse protocolo, nessa maratona, para a gente conquistar de fato em 7 dias a capacidade de atrair mais noivas, captar mais noivas, aumentar as vendas, aumentar o processo de lucratividade do negócio. A gente vai conseguir detectar todos os problemas que vocês estão passando na hora de captar a noiva errada, fazer uma venda com o preço errado, como é que vocês se valorizam, e isso vai ficar cada vez mais claro para vocês à medida que a gente vai evoluindo aqui. Combinado? Pessoal, deixa eu só encerrar com o último slide. Eu agradeço todos vocês, espero que vocês tenham gostado.